Numa noite do ano de 1999, eu estava com minhas duas amigas em casa. Estávamos sozinhas. A gente estava curtindo aquela noite que seria para nós como o nosso clube da Luluzinha. Comíamos pipocas, tomávamos refrigerantes, tudo normal. A TV estava ligada e a gente estava se divertindo muito. Até que uma de minhas amigas veio assustada da cozinha, com os olhos arregalados, e disse que viu um vulto de algo grande passar rápido pela janela. Essa é a história do lobisomem na casa. O relato foi feito por Maria de Souza. Claro, nome fictício, a pedido da relatante, para preservar a sua identidade original. Se você também tem um relato e quer encaminhar para o canal Na Trilha do Terror, vá na descrição do vídeo e veja as formas de se comunicar conosco e assim enviar o seu relato. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu feedback por meio do seu comentário. Claro, compartilhar esse conteúdo com um amigo. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. Dê o seu like, o seu joinha. Dito isto, vamos para mais um podcast aqui na Trilha do Terror. Era quase meia-noite quando minha amiga veio assustada da cozinha. Ela disse que viu um vulto grande passar em frente à janela. E por causa da cortina, segundo ela, não conseguiu ver com clareza o que era. Mas ela disse que passou muito rápido. A gente levou tudo na brincadeira. Ainda dissemos que ela era uma medrosa e poderia estar vendo coisas. No entanto, ela afirmou que viu algo passar pela janela. Nós continuamos vendo TV e continuamos também, claro, a nos divertir. A gente ria, dava altas gargalhadas. Nosso encontro de meninas estava indo super bem. Estávamos só em casa, só era a gente. Os meus pais tinham ido passar o final de semana fora. Os meus irmãos foram para casa de amigos. A noite era só nossa. Assim pensava eu. Então, em dado momento, todas nós ouvimos um barulho estranho lá fora. Mas mesmo assim, não demos bola. Continuamos a brincar, a conversar, a se divertir, como se nada estivesse acontecendo. Poderia ser o vento ou qualquer outra coisa. A gente não ia deixar nada estragar a nossa noite. Assim pensava eu. Só que do nada, ouvimos um bater muito forte na janela, como se algo quisesse entrar, forçando-a para dentro no intuito de fazê-la quebrar. Agora sim, ficamos assustadas. No entanto, ficamos mais assustadas ainda quando fomos olhar na câmera e vimos um bicho estranho, grande, peludo e muito robusto. Ficamos muito temerosas. E mais uma vez aquela criatura fez mais uma investida contra a janela. Nós ficamos horrorizadas, mas no temor do nosso espanto, mesmo assim, ainda conseguimos segurar o grito. A gente não queria que ele tivesse a certeza que estávamos lá dentro. É claro que pelo nosso barulho anterior, das risadas, das gargalhadas, ele já sabia que estávamos ali. Aquele bicho era inteligente. Ele também tentou forçar a porta. Percebendo que não tinha sucesso nas tentativas, a criatura buscou outra estratégia. Aquele ser monstruoso começou a escalar as paredes pro lado de fora da casa. Ele subiu no telhado e lá de cima começou a uivar. Nesse momento chamei as minhas amigas e corremos para o porão embaixo da casa. Tranquei a porta e ficamos lá embaixo, quietas. A casa inteira estava trancada, mas ele estava quase entrando pelo telhado. Ele forçava com força, rosnava, fazia barulhos estarrecedores. Então, depois de quase uma hora insistindo, a gente escutou o barulho quando ele pulou dentro da casa. É claro que parte de uma área do telhado caiu com ele e certamente veio abaixo. Dentro da casa, a gente escutava ele quebrando as coisas. Parecia que estava à nossa procura. Em um dado momento percebemos que ele estava se direcionando para a porta do porão.
A gente escutou suas pisadas cada vez mais perto. Ele se aproximava. Ele estava sentindo o nosso cheiro? Resolvemos andar no porão em silêncio. Procuramos uma portinha para sair de lá e achamos um outro porão embaixo deste porão. Não entendi por que a minha avó construiu outro porão abaixo desse. Só sei que esse porão foi a nossa salvação. A porta estava aberta. Entramos em silêncio. Trancamo-as por dentro. Por um instante, o barulho lá em cima cessou. Achamos que a fera tinha ido embora. Resolvemos procurar um canto para poder dormir. Só que, do nada, o barulho parecia mais perto. Será que ele tinha conseguido nos achar? Ficamos com medo, terrivelmente com medo, morrendo de medo, mas com muito medo mesmo. Assustadas. Parecia que ele estava no porão de cima. Para nossa sorte, ainda não. De fato, não estava. Sinceramente, eu não conhecia bem a casa da minha avó direito. Era uma casa muito grande e antiga. Eu e os meus pais, meus irmãos, minha família, morávamos não há muito tempo ali ainda. Eu não tinha percebido que do lado da porta do primeiro porão havia uma passagem direta para o segundo. E foi por essa passagem que ele entrou e teve acesso ao primeiro porão. Porém, havia uma portinha para entrar para o segundo, onde nós estávamos. E só minha avó tinha a chave. O bicho não tinha percebido essa pequena portinha. Lembrei que minha avó tinha dado a chave para minha mãe e eu sabia aonde minha mãe tinha guardado. Disse para as minhas amigas para ficarem em silêncio e fui arriscadamente pegar as chaves. Minhas amigas ficaram lá seguras e fiz o trajeto para pegar as chaves e trancar a porta. Eu fui com muito medo. Com medo de que aquilo pudesse me sentir e me pegar. Mas graças a Deus eu consegui voltar e trancar a porta. Ele ficou preso no segundo porão. Dava para sentir que ele estava à nossa procura, mas percebendo que não tinha nada ali, que não conseguia encontrar nada. Depois de algum tempo, ele se esgueirou e foi embora saindo pelo esgoto. Pode parecer mentira, mas não é. Isso aconteceu comigo. Esse é o relato da Maria de Souza. Você conhece algum relato também semelhante? De algo estranho que você tenha presenciado ou de que alguém presenciou? Quer enviar para nós? Na descrição do vídeo tem um contato para que você possa enviar também o seu relato. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei, o seu comentário e, claro, ativar o sininho. Compartilhar esse conteúdo com um amigo e, repito, assim ajudar o nosso pequeno canal a crescer. E eu te espero em mais um episódio de podcast aqui na Trilha do Terror. Obrigado por ter ficado até o final. Estados Unidos, ano de 1954. John tirou férias do trabalho e, antes de pegar a estrada e encarar uma longa viagem para visitar seus pais, parou em uma lanchonete para usar o banheiro e comprar comida. John também queria comer algo no local, mas ao entrar no estabelecimento, todas as mesas estavam ocupadas. Então, ele se sentou em um dos bancos junto ao balcão. Enquanto se alimentava e devorava um enorme hambúrguer, John não pôde deixar de reparar nas pessoas que ali estavam. As mesas estavam ocupadas por famílias, jovens e idosos. Em uma mesa mais afastada em especial, havia um rapaz, um tanto quanto cabisbaixo, apenas tomando sopa. Essa é a história de John. O relato foi publicado originalmente no site Contos de Halloween, adaptado aqui para o canal Na Trilha do Terror. Essa é a parte 1. Antes de adentrarmos no podcast, não se esqueça de ajudar o nosso pequeno canal a crescer, deixando o seu like, seu joinha, o seu gostei e, claro, o seu feedback por meio do seu comentário, compartilhando esse conteúdo com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude o nosso pequeno canal a crescer. Dito isto,
Vamos para mais um podcast aqui na Trilha do Terror. Era por volta de 2 da tarde quando John terminou a refeição e pediu algo para a viagem. Enquanto aguardava, ele foi ao banheiro e, ao voltar, o lanche já estava pronto. John agradeceu à atendente, pegou o pacote e saiu. Enquanto se preparava para entrar no seu carro, John ouviu alguém chamando a sua atenção. Era o rapaz que tomava sopa. Ele estava mostrando a carteira que John havia esquecido em cima do balcão. John foi muito grato ao rapaz e disse que não teria como recompensá-lo. O jovem, no entanto, falou que havia uma forma de John o recompensar, se apenas desse a ele uma carona. Assim, já estariam quites. O rapaz se chamava Sam. Carregava uma enorme mochila e disse que iria até uma vila situada perto de uma estrada de terra que corta algumas plantações de milharal. John disse que levaria Sam até essa estrada, depois seguiria sua viagem. John notou que o rapaz não era muito de falar, e assim foi durante todo o percurso. O rapaz permanecia em silêncio, por mais que John tentasse buscar assunto. Ao chegar na estrada de terra, ela estava completamente irregular, e ao passar uma enorme valeta, o pneu do carro furou. Os dois rapazes empurraram o automóvel para o acostamento. John pegou o estepe e a chave de roda, mas não achava o macaco. Procurou, mas não encontrou. De fato, John havia esquecido de pôr o macaco no porta-malas. Imediatamente ele telefonou para um mecânico e o rapaz que atendeu disse que demoraria um pouco para chegar até o local, dado a distância que já estava. Sam disse que não tinha problema e que poderia ir andando até a vila, mas John argumentou que logo chegaria ajuda e assim poderia levar o rapaz até o seu destino. Mas passaram algumas horas e nada do mecânico aparecer. John começou a reparar a inquietação de Sam e perguntou se havia algum problema. Sam disse que estava anoitecendo e ele não gostava muito do escuro. Mas uma hora se passou e nem sinal do mecânico. E Sam, percebendo que a noite se aproximava, pegou a mochila e disse que seguiria a pé. John perguntou por que ele não queria esperar mais um pouco. Sam apenas frisou em uma frase: "Vai ser melhor para você, John." John de fato não entendeu o que estava acontecendo ou o que Sam quis dizer. Apenas ficou observando enquanto o rapaz sumia por entre a imensidão da estrada de terra. Não demorou muito e a noite chegou, e nada do mecânico a aparecer. Sentado sobre o capô do carro, sozinho em uma estrada de terra cercada por plantações de milho, nada podia fazer a não ser esperar. À medida que entardecia, ia ficando cada vez mais frio e uma densa neblina começava a se formar. Já ficando cansado, John entrou no carro, ligou o rádio, encostou a cabeça no banco e passou a cochilar. Já era quase meia-noite. Já passava da meia-noite. Sem saber o quanto tempo já havia se passado, John foi acordado por um estranho barulho vindo do meio da plantação. John olhou para o lado, olhou para o outro, para todos os lados, mas não viu nada. Alguns segundos depois, John tornou a ouvir o mesmo som. Era como se um animal de porte de um tigre andasse por meio do milharal. O que seria aquele barulho? Que animal se escondia no milharal? Será que esse animal havia devorado Sam? Que seria esse bicho ou esta fera? Não perca o próximo episódio desse podcast, aqui na Trilha do Terror. Lembre-se, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu comentário e, claro, ativar o sininho. Compartilhar esse conteúdo com um amigo. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. E eu te espero num próximo podcast, aqui na Trilha do Terror.
Sem saber o quanto tempo se passou, John foi acordado por um barulho estranho vindo do meio do milharal. John olhou para um lado, olhou para o outro, para todos os lados, mas não viu nada. Alguns segundos depois, John tornou a ouvir o mesmo barulho, o mesmo som. Era como se um animal do porte de um tigre andasse pelo milharal. Essa é a segunda parte da Morte Pede Carona. Lembrando que o conteúdo original foi publicado em Contos de Halloween, adaptado para o canal Na Trilha do Terror. Antes de irmos para essa segunda parte, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu feedback por meio do comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo com um amigo. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. Muito assustado com todo aquele barulho e alvoroço, John resolveu ficar em pleno silêncio. Ele desligou o rádio do carro, fechou as janelas e um silêncio total pairava. Ele ficou apenas ouvindo os sons dos galhos serem quebrados e a respiração do animal, que parecia ser enorme, estava cada vez mais próxima. De repente, John viu um vulto atravessar a estrada bem em frente ao seu carro. Não dava para enxergar direito o que era, mas parecia como se um cachorro muito grande, que por um instante andou sobre duas patas. Alguns minutos depois, quando aquele animal parecia ter ido embora, John vê as luzes de um carro vindo pela estrada e por um instante ele sentiu-se aliviado. O veículo parou alguns metros atrás do carro de John. Logo, desceu um homem com uma lanterna e começou a caminhar em direção ao carro de John. Mas algo chamou a atenção do homem. Ele clareou o milharal com a lanterna, mas mal ele fez isso e um assombroso cão saiu da plantação e pulou em cima dele. Era um lobisomem. O animal começou a devorar o homem e John, apavorado, se encolheu ainda mais no banco de trás de seu carro. Ele estava todo encolhido. Ele ficou ouvindo o som da fera destroçar o pobre coitado. Mas o que ele poderia fazer? Se saísse do carro, se tentasse ajudar, John seria apenas mais uma vítima. Depois de alguns minutos, o animal parecia ter saciado o seu apetite. John ouviu o barulho do bicho adentrando no milharal. Ele deu graças a Deus que ele não se aproximou do carro. Ele percebeu que o animal estava indo embora pelos seus uivos pavorosos. Uivo a uivo, cada vez mais o som ia ficando mais distante. John passou o resto da noite encolhido no banco de trás do carro, sem se mexer, sem respirar, controlando a respiração ofegante de medo que saía por suas narinas. John estava apavorado. Só pela manhã, ao ver o raiar do sol, John saiu do carro e encontrou o cadáver desmontado do homem. O homem era o mecânico que ele havia chamado. John, de imediato, telefonou para a polícia, que logo chegou ao local e encontrou a terrível cena. Os policiais estranharam a história, mas acharam impossível que John tivesse feito aquilo ao homem. John também contou sobre Sam, e só depois de procurar muito encontraram uma barraca bem no meio da plantação. John reconheceu a mochila e também as roupas rasgadas que os policiais encontraram a poucos metros da barraca. Eram todas de Sam. Os policiais ajudaram John com a troca do pneu e disseram que continuariam procurando por Sam. John foi embora. Ele pôde visitar seus pais com uma terrível história para poder contar. E você? Já ouviu algo semelhante? Você tem algum relato tenebroso para compartilhar conosco? Clica aqui na descrição do vídeo, ache o nosso e-mail, entre em contato conosco e envie também o seu relato para ser narrado aqui na Trilha do Terror. Não se esqueça de deixar o seu feedback por meio do comentário, seu like, seu joinha, seu gostei e, claro, compartilhar esse conteúdo com um amigo. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e nos ajude a crescer. E eu te espero no próximo podcast, aqui na Trilha do Terror.
Numa sexta-feira 13, no mês de julho de 1990, o jornal Notícias Populares publicou uma reportagem na qual um lobisomem com mais de 3 metros de altura, corpo totalmente coberto por pelos e um olho no meio da testa e um outro na barriga, estava apavorando havia uma semana a população de Seringal, Sardinha, município que fica a 40 quilômetros da cidade Manoel Urbano, no interior do Acre. De acordo com a reportagem, um grupo de seringueiro que trabalhava na região ouviu gritos de um bezerro e, ao adentrar no meio da mata para ver o que acontecia, deu de cara com um monstro devorando o pequeno animal. Esse é o caso do lobisomem que foi visto no Acre. Todo o conteúdo foi escrito pelo jornalista Ademir Lima, do jornal Notícias Populares, que foi republicado pelo UOL. Antes de irmos para o conteúdo de hoje, como sempre, peço a você que não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu feedback, o seu like, o seu joinha e, claro, compartilhar esse conteúdo com seus amigos e assim ajudar o nosso pequeno canal a crescer. Dito isto, vamos para mais um podcast aqui na Trilha do Terror. O episódio fez com que os policiais Antônio Mendes e Zacarias de Souza, acompanhados pelo vereador Chico Pérez, saíssem à casa do suposto lobisomem por 3 dias. Ao fim da expedição, explicaram ao delegado da cidade, Josimar Matos, que encontraram pegadas redondas, enormes e com rastro de garras profundas na terra e resto de outros animais que haviam sido devorados pela besta. Eles disseram também que chegaram a estar próximo da fera, mas que não conseguiram capturá-la. As pegadas do lobisomem foram fotografadas e publicadas em vários jornais de Rio Branco. O policial Mendes confessou que o monstro soltava gritos apavorantes. "Nunca sentimos tanto medo, mesmo estando armados." Os guardas e o vereador pediram então ao delegado que solicitasse reforços ao secretário de Segurança Pública do Acre. Muitos moradores ficaram amedrontados e acreditavam que, por ser mais uma sexta-feira 13, de lua cheia, o animal poderia voltar a atacar. Depois das 6 horas da tarde, ninguém mais saía de casa. As portas e as janelas foram totalmente trancadas. Algumas pessoas chegaram a armar fogueiras enormes perto de galinheiros e chiqueiros a fim de espantar o suposto ataque da criatura. Afinal, ninguém queria perder os seus bichinhos. Já outros moradores acreditavam que o tal monstro poderia ser um mapinguari, um ser lendário da região que tem mais de 3 metros de altura e uma boca localizada na barriga. A tensão aumentou após as autoridades municipais informarem que o lobisomem já havia matado e devorado diversos animais, que o monstro tinha derrubado um boi com apenas um soco e que sugava o sangue de suas vítimas em apenas frações de minutos. Em meio a tantas histórias, porém não havia relatos de que a fera teria atacado homens ou mulheres. No dia 15 de julho de 1990, o NP, Notícias Populares, informou que o caçador ex-policial Eliseu Rodrigues de Araújo havia se dirigido até a redação do jornal Gazeta de Rio Branco. Ele estava armado e prometia fazer picadinho do monstro. Disse que não tinha medo da fera e que não acreditava em monstros do outro mundo. "Eu não vejo a hora de sair dar as caras com ele", disse ele à reportagem da Gazeta. No dia 17 de julho de 1990, o jornal publicou o seguinte texto da manchete: "Lobisomem está numa pior", a qual informava que o caçador Eliseu estava pronto para ir atrás da fera e que, além das armas, levaria também velas e água benta. No dia seguinte, em outra reportagem, o jornal noticiou que uma criança de 3 anos fora arrastada para dentro do mato pelo suposto lobisomem. Em pânico, dezenas de famílias começaram a deixar a região. Diante disso, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manoel Urbano, Chico Mateiro, resolveu também sair à caça do animal. Depois de uma caminhada de 3 dias e 3 noites, o sindicalista afirmou ao delegado Josimar Matos ter ficado frente a frente com o monstro e que, sem dó
descarregou 17 balas no bicho. Eu mandei bala, eu mandei brasa, descarreguei minha arma. O lobisomem ou coisa parecida soltou um grito apavorante e fugiu sangrando mata dentro. Fui atrás, minha gente, fui atrás, delegado, mas não encontrei e nem vi nenhum rastro de sangue. Explicou Chico, que confessou ter sentido medo naquele momento. Em seu relato, o sindicalista ainda acrescentou que havia usado munição especial, tendo preparado bala de prata para o animal. Sabendo do perigo, ele também usou chifre de boi nos cartuchos das munições. Na tentativa de diminuir o pavor já instaurado na cidade, a prefeitura de Manoel Urbano passou a afirmar que o lobisomem não mais existia. Seria apenas uma índia da tribo das colinas com o corpo todo deformado e problemas mentais que fazia os barulhos. Mas quem havia atacado o bezerro na mata, visto pela primeira testemunha? A população, contudo, não acreditou na versão do prefeito. Tanto não acreditou que viu depois. No dia 21 de julho daquele ano, o NP publica: lobisomem ataca outra vez. Agora o bicho havia tentado abocanhar uma menina que brincava em frente à casa, localizada às margens da rodovia BR-364. A fera só não arrastou a criança porque a sua avó ouviu os gritos de desespero da menina e atirou com uma espingarda, atingindo o lobisomem, que fugiu para a mata dentro. A criança estava ferida e sangrando muito. Em 23 de julho, a primeira página do jornal NP informava que o lobisomem havia desaparecido. Um fim de semana tranquilo, mas o medo ainda tomava conta da cidade de Manoel Urbano. Foi com essa frase que o jornal encerrou a saga do lobisomem no Acre. De uma forma inexplicável, como que aparecera, a criatura também não fora mais vista nos rincões do Acre. Tornou-se assim mais uma lenda a assustar, dar crendice, envolver de mistério a população local. O que você acha dessa história? Você acha que realmente houve um lobisomem desse tipo no Acre, na década de 90? Não se esqueça de deixar o seu feedback, seu comentário, seu joinha, o seu like, seu gostei e, claro, compartilhar esse conteúdo e ajudar o nosso pequeno canal a crescer. Eu te encontro num próximo episódio de podcast aqui na Trilha do Terror. Olá, amigos do canal Na Trilha do Terror. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, o meu nome é Lara e vou contar para vocês uma experiência que vivi quando ainda era criança, junto com os meus amigos. Tudo aconteceu numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Os nomes dos personagens eu vou trocar por questão de privacidade, mas o relato que vou contar para vocês agora é totalmente verdade. Essa é a história que eu vou contar agora da Lara. Ela encaminhou para a gente o relato dela por meio do e-mail. O e-mail está na descrição do vídeo. Então clica aí se você tem um relato para enviar para a gente também, e faça o mesmo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu feedback por meio do comentário e, claro, ativar o sininho. Compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. Dito isto, vamos para mais um podcast aqui na Trilha do Terror. Quando eu era criança, lá pelos anos 90, eu morava num quintal enorme. Esse quintal era dividido em duas partes, e a parte dos fundos era um grande e belo pomar, cheio de bichos. Meus pais construíram várias casas para alugar, e no fundo do quintal havia criação de animais, hortas, tudo para nós mesmos. Meu pai vendia animais e alguns eram abatidos e divididos entre os vizinhos todo fim de ano. Esse quintal fazia fronteira com um brejo, que hoje não existe mais, pois foi aterrado e se tornou uma rua. Certa noite, estávamos todos reunidos no meu quarto. Todos os adultos tinham ido para a igreja, na missa de São José.
Todos nós éramos católicos. E no meu quarto havia 7 pessoas, incluindo 2 adolescentes de 16 anos e uma criança de 5 anos, a minha sobrinha. E como sempre, estávamos nos divertindo muito, brincando, zoando, dando altas gargalhadas. A gente era zoada e zoados pelos mais velhos, a Cris e o Franklin, que estavam de babá naquele dia. Então, em um dado momento, a gente ouviu passos do lado de fora da casa. E eram passos pesados. E esses passos se direcionavam para o corredor de trás da casa, para onde ficava a janela do meu quarto. A gente ficou em silêncio por um momento, mas logo não demos muita trela para aquilo e voltamos a fazer aquela algazarra de sempre. Aí essa algazarra foi interrompida por murros na nossa janela. Alguém estava tentando entrar e derrubar a nossa janela. Dava murros atrás de murros. Eram socos tão fortes que a gente começou a gritar. A gente se abraçou. Abracei a minha sobrinha. A gente começou a chorar. E aí, o som parou mais uma vez. Os murros na janela cessaram. Nós nos entreolhamos e falamos baixinho. Quem tem coragem de olhar na fresta? O Franklin, que era o mais velho do grupo, levantou e começou a se dirigir em direção à janela. Cautelosamente, ele olhou e voltou para nós com um olhar estarrecedor. Nesse momento eu quase me urinei, porque pude enxergar nos olhos de Franklin o pavor e o medo. Nos agarramos uns aos outros. Então aquele ser pavoroso que estava lá fora começou a arranhar a parede. Depois de muito tempo, todo o evento parou. Resolvemos sair e ir para a rua, pois em nossa mente tínhamos certeza de que se tratava de uma pegadinha. A gente acreditava que ia sair de dentro da nossa casa e muitas pessoas lá fora iriam dar risada de nós. Só que isso não aconteceu. A gente saiu. A gente foi pro quintal. E tinha uma energia estranha, um silêncio estarrecedor. Algo sombrio pairava em nosso quintal. A minha sobrinha não parava de chorar. Ela falava: o bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Franklin estava em estado de choque. Rapidamente voltamos para dentro da casa, trancamos as portas e fomos direto para a segurança do meu quarto. Lá, trocamos olhares e fizemos um pacto: não contar para ninguém o que presenciamos para os mais velhos. Certamente eles não iam acreditar em nós, mas o problema era minha sobrinha. Ela ia contar tudo o que presenciou. Aí a Cris teve uma ideia. A Cris disse: olha, eu vou fazê-la dormir. Então quando ela acordar, todos vão achar que ela estava sonhando. Enfim, foi o que aconteceu. A Cris fez a criança dormir, tadinha. E no dia seguinte era um domingo. A gente se reuniu no quintal e fomos procurar pistas de quem sabe se com essas pistas poderíamos provar para os adultos o que passamos na noite anterior. No corredor atrás da minha casa, logo abaixo da minha janela, havia arranhões profundos. E no fundo do quintal, perto do chiqueiro dos porcos, achamos um short, todo estourado. E dentro dele tinha muito pelo. Parecia pelo de urso ou de um cachorro bem grande. Era um pelo preto, ondulado, bastante grosso, ou um cabelo, tanto faz. Foi aí que o Franklin disse, trêmulo: esse short é do Zaqueu, cara. Que droga! Ele era aquele bicho feio. Nesse momento o Frank começou a se exaltar. Foi ali que entendemos tudo.
O Zaqueu era um dos inquilinos dos meus pais. Ele tinha ido embora, pois houve um pequeno desentendimento entre ele e os meus pais. E claro, envolvendo a minha irmã mais velha. Eu e os meus amigos, nesse momento, colocamos as mãos no rosto, nos reunimos e prometemos nunca mais falar sobre esse assunto. Queimamos um bendito short e nunca mais ficamos sozinhos no quintal à noite. Hoje, meus amigos, eu estou com 38 anos. E até pouco tempo, esses arranhões estavam no mesmo lugar na casa dos meus pais. Só que ela passou por uma reforma. E por meio da reforma, essas marcas foram apagadas. Atualmente moro na cidade do Rio de Janeiro. Saí de casa dos meus pais aos 23 anos. E confesso que nunca mais depois desse ocorrido eu fui no corredor atrás da minha casa. E até hoje, quando vou lá, caro amigo Márcio, amigos da Trilha do Terror, eu tenho medo. Obrigado, amigos, por ler o meu relato. Um abraço para você e para todos os inscritos. Esse foi o relato da Lara. O inquilino era o lobisomem. Você já passou algo assim? Você tem um relato também para compartilhar conosco? Deixa a sua opinião sobre o relato da Lara. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu comentário. Claro, ative o sininho. Compartilhe esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. E eu te espero em um próximo conteúdo, um próximo podcast, aqui na Trilha do Terror. A história que vamos contar hoje supostamente aconteceu por volta do ano de 1953, numa cidadezinha chamada Santa Quitéria, no interior do Ceará. De acordo com os relatos, coisas estranhas aconteciam por lá, principalmente nas noites de lua cheia. Mas antes de adentrarmos de fato no podcast que vai narrar esses acontecidos, não se esqueça de ajudar o canal se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos os conteúdos, os vídeos que nós produzimos, os podcasts. Dito isto, vamos para mais um episódio nas Quebradas da Calada da Noite. Santa Quitéria é um município brasileiro que está localizado no estado do Ceará, região norte do país. A população foi estimada em um pouco mais de 43 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE realizado em 2019. A cidade foi fundada em 27 de agosto de 1856. A renda per capita da região, segundo o matemático Juan Martins, com dados do censo do IBGE, passeia por um pouco mais de R$10 mil, com uma arrecadação de quase 88 milhões para o órgão municipal. Mas nossa história começa a ganhar corpo no comecinho da década de 50. Burburinhos dão a entonação de que uma criatura estranha surgia no matagal da vizinhança nas noites de lua cheia. Ainda segundo esses relatos, animais foram atacados no pasto no decorrer da madrugada pela suposta criatura sobrenatural. No entanto, apesar de todo o alvoroço dos bichos, segundo contam as pessoas, apenas algumas galinhas perderam as penas. Porém, a fama do monstro da noite ficou ainda mais conhecida. Fontes afirmam que nas noites de lua cheia quase ninguém mais tinha coragem de sair nas ruas. As festas que estavam programadas para serem realizadas, se caíssem numa noite de luar cheio, eram canceladas. O pavor tomava conta dos habitantes da pequena cidade cearense. Os boatos de ataque da criatura da noite foi só se intensificando. Cada vez mais, nas noites de lua cheia, as pessoas ficavam em casa, tinham ainda mais medo de até sair na rua no início da noite.
cansados de temer a suposta criatura, um dos populares sugeriu a seguinte ideia: Oh, gente, bichinho, isso só pode ser um lobisomem. Isso só aparece e só tem os boatos dos ataques nas noites de lua cheia. Eu sugiro, na próxima lua, todos nós, que a gente se reúna no salão de festa da comunidade para ver quem de nós é a besta. De imediato, Petrolínio, uma das pessoas mais abastadas da cidade, refutou logo a ideia. Oxe. Você tá louco, Clodoaldo? Você tá louco? Se um de nós, preste bem atenção, bichinho, se um de nós for realmente essa criatura da noite e estivermos todos nós trancados dentro do salão, o bicho vai cair e matar todo mundo, homem de Deus. De certa forma, com medo ou não, Petrolínio tinha razão. Imaginem trancar todos dentro de um salão e um dos anfitriões, no badalar da meia-noite, se transformar num lobisomem. Nariel era um dos homens mais corajosos do povoado. Ele sempre ouvira do pai que, se quer dar cabo num lobisomem, tinha que ser com uma arma carregada com bala de prata ou qualquer arma que seja de pura prata, ou seja, uma arma forjada com prata. Na primeira noite de lua cheia, após a reunião, naquela primeira semana, os uivos da criatura já não ecoavam mais no matagal, mas sim nas sombras das ruas tomadas pela escuridão nas portas da pequena cidade. Nariel então resolveu que iria sair à caça do suposto lobisomem. O cortador de canas embaiou um facão de pura prata na cintura, pegou seus 2 pastores alemães e avisou a população. Amanhã é sexta-feira de lua cheia, disse ele. Não saiam de suas casas. Usem todas as velas e lampiões e lamparinas para iluminar esse trecho aqui da cidade. Se tiver realmente uma fera aqui, eu vou atrair até aqui e acabar com ela. Já além da meia-noite de sexta-feira, Nariel, junto com seus 2 cães, foi em busca da fera. Primeiro, ele rodeou no pasto, depois nas encruzilhadas, mas foi só perto da boca da madrugada que os cães começaram a alvoroçar-se. A lua estava no seu ápice. O fulgor era tanto que, quando Nariel olhou para o pasto, viu aquela imagem que quase o fez se arrepender de estar ali. No alto da montanha, envolto pelo brilho do luar, ele viu a silhueta escura e gigante do terrível e temível lobisomem que assombrara e assustara a pequena cidade. O bicho uivava seguidamente para a lua, o que fez os cães de Nariel latir freneticamente. Os latidos dos cães chamaram a atenção da fera, que como um raio descia morro abaixo a captura da presa. Nariel tinha um plano em mente, mas sabia que se cometesse qualquer deslize, seria o fim. Ele subiu em cima de sua Monarch 1951, uma espécie de lambreta barulhenta, adaptada, e chamou pelos cães, e partiu pela estrada irregular. O lobo negro logo se aproximou da rua, e ao avistar a fuga de Nariel, como forma de recarregar as energias, para a lua novamente uivou e partiu em busca da perseguição de sua vítima. Na entrada da cidade, bem próximo, a moto falhou. Isso indicava que o homem teria que continuar a fuga na Viação Canela. E foi o que ele fez. Um dos cães subiu por um barranco e sumiu no mato adentro. O outro, percebendo que o monstro se aproximava do companheiro e cuidador, parou no caminho para enfrentar a grande besta. Rapidamente, Nariel olhou para trás e viu seu cão amigo corajoso na posição de ataque e guarda. Nariel sabia que o seu animal sozinho não daria conta daquele gigantesco monstrengo. O cão do diabo, sem ao menos parar para enfrentar o cão de Nariel, saltou por cima do bicho e com uma das mãos deu um tapa que arremessou o pobre animal longe. Os gritos e urros da criatura era aterrorizante.
Todos na cidade ouviam o barulho esse que era estarrecedor. Pessoas curiosas que estavam com fissura de janela aberta fecharam, cães começaram a latir, outras pessoas se escondiam dentro do armário, guarda-roupas e até debaixo da cama. Finalmente Nariel chegou no local denominado, mas mal pôde se posicionar e o lobo gigantesco já estava parado à sua frente. O revólver com as balas de prata emperrou. O bicho voou para cima do rapaz, porém o seu ataque foi obstruído por Rock, o cão que havia entrado no mato. Rex, o outro cão que também fora agredido pelo lobisomem, acabara de chegar e ajudara no combate do companheiro. Os dois brutos cães conseguiram por alguns segundos ter momentânea vitória contra o maléfico lobo, mas rapidamente o monstro os arremessou para longe. Agora não tinha mais nada entre o bicho e Nariel. Com as garras inflamejadas e um olhar predador e espuma nas presas, o lobisomem saltou para matar Nariel. Um grito assustador e horripilante tenebroso foi ouvido de ponta a ponta. Os cães ao redor da cidade, nas casas, não paravam de latir. Nariel se lembrou dos ensinamentos do avô e do seu saudoso pai, que diziam sempre: para lutar com o lobisomem e para vencê-lo, tenha sempre armas de prata. Se for arma branca, utilize sempre na mão esquerda para matar a criatura. E com a mão esquerda, no ato do salto da criatura, Nariel conseguiu, com o facão forjado pelo avô, perfurar a fera. O grito de horror, felizmente, não era de Nariel. O bicho ferido sumiu em meio à escuridão. Nariel foi ver seus cães, que também estavam gravemente feridos. Ninguém ousou sair de dentro de casa. Próximo ao amanhecer, Nariel foi seguindo o rastro de sangue deixado pelo grande lobo preto. As marcas de sangue acabaram na porta da casa de um dos homens mais ricos da cidade, Petrolino. Nariel bateu na porta, foi atendido pela criada, perguntou pelo homem e, ao ser levado nos aposentos, encontrou Petrolínio extremamente pálido e com uma coberta cobrindo o corpo do tórax para baixo. Educadamente, ele pediu à criada para que se retirasse. Após, puxou o cobertor e viu Petrolínio, metade homem, e um pouco abaixo da cintura, metade fera. Além disso, a marca da perfuração do facão de prata estava um pouco abaixo do peito do lado direito do corpo de Petrolínio, bem próximo ao abdômen. Por ser um homem bom para todos na localidade, por ajudar muitas famílias carentes, Nariel fez um acordo com Petrolínio. No porão da casa do homem rico, o próprio Nariel construiu uma jaula cromada de prata e todas as noites de lua cheia, Nariel vinha e prendia o homem na cela. E ainda, para a maior segurança de todos, o próprio Nariel, munido com seus cães pastores alemães, seu revólver com 6 balas de prata e seu inestimável e inseparável facão prateado, ficavam de guarda e presenciavam a agonia da transformação e destransformação de Petrolínio em lobisomem. Assim, desta forma, a população nunca mais foi importunada ou ouviu-se falar de lobisomem naquele lugarejo por um bom tempo. Ao ser perguntado sobre o que tinha acontecido na noite do embate, Nariel apenas falou que o lobo estava fora da matilha, mas que devido ao ferimento fugiu e não deveria ter sobrevivido. Essa é a história do lobisomem de Santa Quitéria. Será que é verdade? O que você acha? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar esse conteúdo, deixar o seu joinha, porque eu espero você num próximo podcast, aqui nas Quebradas da Calada da Noite. No mesmo dia em que nasci, o meu avô teve
Um acidente vascular cerebral, um AVC, ou seja, um derrame. Caiu de cama. Após isso ele ficou acamado vários anos. Ele era cuidado pela minha avó e ficou assim durante 12 anos. A minha avó cuidava dele com muito carinho. E eu morava numa casa dos fundos e frequentemente eu estava lá. Eu ia no quarto do meu avô para conversar com ele, até o dia que ele morreu. Esse é o relato do Gabriel. O Gabriel encaminhou para nós o seu relato via Facebook. E se você tem um relato para também encaminhar conosco, na descrição do vídeo tem o link onde você pode estar entrando em contato conosco. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, o seu gostei, o seu comentário e, claro, compartilhar esse conteúdo com um amigo. Não esqueça de ativar o sininho. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. Vamos para mais um podcast aqui na Trilha do Terror. O de hoje, Vulto no Corredor. No mesmo ano em que nasci, meu avô teve um segundo AVC, o derrame, e caiu de cama. Após isso, ele ficou acamado durante 12 anos. Não saía de casa. E a minha amada avó era quem cuidava dele com muito carinho. E como eu morava numa casa nos fundos da dela, frequentemente eu ia no quarto do meu avô para conversar com ele, mesmo sabendo que ele não me responderia nada. Às vezes eu chegava lá bem na hora em que minha avó estava dando comida para ele. Quase sempre a alimentação dele era pão com leite, pois era só o que ele conseguia comer. O meu avô não se mexia e às vezes gemia na tentativa de falar algo. A cena era muito triste. Porém, certa manhã acordei com batidas na minha janela. Era o meu primo me chamando desesperadamente. Abri a janela com rapidez. Ele pediu para que eu fosse correndo para a casa da minha avó, mas não me disse o que tinha acontecido. Quando lá cheguei, minha avó trocava as fraldas do meu avô em prantos. Perguntei o que estava acontecendo ou o que tinha acontecido, e ela, muito triste e chorosa, disse que meu avô havia morrido. Ela contou que deu almoço para ele e foi esquentar a água para o barbear. Só que quando ela voltou, ele já estava sem vida, não estava mais respirando. O quarto, segundo a minha avó, estava uma atmosfera muito fria. Eu entrei em desespero. Eu não tinha ideia de como agir. Sem saber o que fazer, apenas chorei. Entrei em prantos. Lágrimas e mais lágrimas banharam o meu rosto. Não demorou muito e meu tio chegou e perguntou se já havíamos chamado a ambulância e se já tínhamos comunicado a alguma autoridade responsável. Dissemos que não. Então ele se prontificou em fazer o que deveria. Ligou para o serviço de emergência e logo que chegaram disseram que não havia mais o que fazer para com o meu avô. Fui no velório e até o momento eu não tinha conseguido assimilar a situação. Só na hora do enterro foi que realmente eu senti uma vontade súbita de chorar. Naquele instante eu desabei. Eu acho que naquele instante, de fato, a ficha caiu. Depois do enterro, voltei para casa. Os dias foram passando e com o passar dos dias, algumas semanas posso dizer assim, comecei a ver um vulto estranho no corredor da minha casa. Mas o vulto só aparecia à noite. Então comecei a evitar ir na cozinha durante a noite para não ter que ver aquele vulto sombrio que me assustava. Depois de um tempo, percebi que aquela presença começou a se manifestar na minha porta. Na porta do meu quarto. E sempre à noite. Estava com muito medo de dormir no meu quarto. Morria de medo e comecei a ter diversos pesadelos. Pesadelos horríveis. Porém, certa noite, eu orei pedindo a Deus para que aquela presença fantasmagórica não mais ficasse na porta do meu quarto. Eu sempre acreditei muito em Deus e sempre acreditei que orações, rezas funcionavam. E graças a Deus, depois disso, não voltei mais ver o vulto na porta do meu quarto, ou ao menos sentir sua presença. Aquela coisa apavorante sumiu, graças a Deus. Nunca mais senti a presença dela, nem no corredor, nem no quarto, nem em lugar nenhum, depois daquele dia. Esse foi o relato do Gabriel. Ele enviou por meio do Facebook. Se você também quer enviar um relato aqui para o canal Na Trilha do Terror,
Na descrição do vídeo tem o link onde você pode entrar em contato conosco. Mande o seu relato, teremos prazer de narrá-lo aqui em um podcast. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, seu comentário, ativar o sininho após se inscrever e compartilhar esse conteúdo com um amigo. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. Eu te espero num próximo conteúdo aqui na Trilha do Terror. Era domingo à tarde, e lá estava Nelson, deitado no sofá, com sua preguiça habitual. Aquela preguiça que todos sentem no final de semana. Só que, no entanto, Nelson estava de férias do trabalho. Isso quer dizer que praticamente a preguiça o tomava era o dia inteiro e a semana toda. Solteiro, morando sozinho, ele não ligava muito para as tarefas domésticas. E quando não estava trabalhando, só queria saber de sair com os amigos ou ficar em casa num completo ócio. Mas algo naquela tarde mudaria a rotina preguiçosa de Nelson. Esse conto foi publicado originalmente no site Contos de Halloween, adaptado aqui para o canal Na Trilha do Terror. Se você tem um conto, tem um relato e quer enviar para nós, o e-mail é nacalada1800@gmail.com ou natrilhadoterror@gmail.com. Envie para nós também o seu relato. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, joinha, o seu gostei, o seu feedback por meio do seu comentário e, claro, compartilhar esse conteúdo com um amigo. Ative o sininho para receber as demais notificações dos vídeos novos. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. Dito isto, vamos para mais um podcast aqui na Trilha do Terror. O de hoje, O Vizinho, parte 1. Nelson se deliciava em meio a um pacote enorme de salgadinhos e vários cliques no controle remoto à procura de um programa de TV que pudesse entretê-lo. Quando do nada, Nelson ouviu o tocar de sua campainha. Com muito custo e uma preguiça estupenda, o jovem levantou-se do sofá e foi caminhando lentamente até a porta. Por precaução, Nelson olhou pelo olho mágico e viu que se tratava do seu amigo Beto, amigo e vizinho. Beto parecia estar com muita pressa e pediu para que Nelson lhe fizesse um pequeno grande favor. Beto pediu para que Nelson vigiasse sua casa enquanto ele estivesse fora. Disse que tinha que resolver uns assuntos pessoais e que ficaria ausente por alguns dias. Por se tratar de um bom vizinho e um grande amigo, sem pensar duas vezes, Nelson disse que faria o favor a Beto. Beto então agradeceu e entregou para Nelson uma cópia da chave de sua casa, para que ele pudesse adentrar e, consequentemente, alimentar os seus cães. Beto então se despediu, entrou no carro e saiu em disparada, numa velocidade consideravelmente alta. Nelson estranhou o comportamento de seu amigo. Um rapaz que sempre estava de bom humor, agora Bob estava tenso e com um ar de preocupação no rosto. O olhar trazia uma grande inquietação. Nelson suspeitou que algo pudesse estar errado, mas não teve tempo de sequer questionar Beto o que estava acontecendo. Sua visita estranha, repentina e inesperada durou pouco mais de 1 minuto. Nos dias seguintes, Nelson fez o que Beto havia lhe pedido. Ele entrava na residência para alimentar os cães várias vezes ao dia e verificava a segurança da casa de Beto. Mas em um dia incomum, algo chamou a atenção de Nelson. O clima na casa estava diferente. Parecia que tinha algo estranho no ar. Nelson sentia um enorme desconforto toda vez que adentrava para dar ração aos cães. Algo que nunca sentiu nas outras vezes que ali entrou. Ele não sabia o que era, mas sentia-se incomodado com algo. Mas mesmo tendo essas estranhas sensações, Nelson continuou fazendo grande favor ao amigo Beto. Certa noite, no entanto, antes de dormir,
Nelson fez como todas as noites anteriores. Da janela do seu quarto, dava uma olhada na casa de Beto, para se certificar que estava tudo muito bem e tudo em ordem. Mas dessa vez, Nelson se surpreendeu com algo. Ele avistou que parecia ser uma pessoa olhando pela janela. Confuso, Nelson continuou olhando aquela figura estranha que poucos segundos depois desapareceu. Nelson continuou observando, mas na sua cabeça havia uma dúvida. Será que realmente ele viu? Ou pensou que tinha visto algo? Até que Nelson se surpreendeu novamente. Agora Nelson teve a certeza que não era mais a sua imaginação, mas não era só aquele vulto que ele estava vendo, e sim as luzes da casa de Beto se acendendo e apagando, apagando e se acendendo repetidamente, rapidamente. Sala, cozinha, quarto, cada hora um cômodo diferente, o que confundiu ainda mais a cabeça de Nelson. Todo esse acender e apaga durou pouco tempo e logo a casa ficou escura novamente. Sem entender nada, Nelson pegou o telefone e tenta ligar para Beto, mas o número discado parecia como fora de área de cobertura ou que não poderia receber chamada. Nelson então resolveu ligar diretamente para a residência do amigo. Não sabia muito o que esperar dessa ligação, tendo em vista que ele sabia que, teoricamente, não tinha ninguém em casa. Mas mesmo assim, ele fez a ligação para a casa de Beto. E lá o telefone tocou. 1, 2, 3, 4 e no quinto toque, alguém atendeu. Um calafrio passou pela espinha de Nelson. Mas quem estava lá para atender o telefone, pensou ele? Alô? Alô? Disse Nelson. No entanto, a pessoa ou o que teria atendido o telefone do outro lado não disse nada. Apenas Nelson pôde ouvir só uma respiração ofegante. Segundos depois a ligação caiu. Nelson voltou a observar a casa de Beto. Ele estava agora assustado, com medo, mas queria saber o que estava acontecendo naquela casa. Alguns minutos depois, o vulto voltou a aparecer na janela da sala. Mas agora Nelson teve a certeza que se tratava de uma pessoa, mais precisamente uma mulher estranha. Parecia saber que Nelson estava observando-a, pois com as mãos gesticulava e fazia movimentos como se estivesse chamando por ele. Nelson apavorou-se, fechou a janela, fechou as cortinas, não sabia o que fazer. Curioso, por não saber totalmente do que se tratava, Nelson voltou a olhar e o vulto continuava para ele a gesticular. E agora? O que fazer? O telefone do amigo não funciona. Chamar a polícia? Qual será a atitude de Nelson? O que você faria no lugar de Nelson? Continua. Se você tem um relato, um conto para encaminhar para a gente, na descrição do vídeo tem um e-mail na qual você pode entrar em contato conosco. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu comentário, o seu gostei e compartilhar esse conteúdo com um amigo, ajudando o nosso pequeno canal a crescer. E eu te espero em mais um podcast aqui na Trilha do Terror.